Então, assim, a posição era muito vantajosa para o Irã. Quando ele faz a revolução, no meio da Guerra Fria, ele cria um problema para a Rússia, União Soviética e para os Estados Unidos. Qual é o problema? Se alguém começar a vir para o meu lado, eu vou para o outro. E aí, a proximidade geográfica do Irã com a Rússia tornava o Irã virtualmente imune ao ataque norte-americano, só que a própria Rússia, sabendo do histórico geográfico, territorial, de dificuldade de dominar o Irã, vai se insinuar, mas se você lembrar, até melhor do que eu talvez, o fracasso que foi a ocupação soviética no Afeganistão. Eles não conseguiram passar dali. O que eles acham que eles vão fazer no Irã? Então, a Rússia nunca vai para aquele lado. Ela se insinua, ela faz acordo, ela aperta a mão, ela vende arma, ela compra petróleo, ela compra gás, ela vende comida, ela faz outras coisas, mas ela não vai tentar definir o que vai ser a política iraniana. Então, essa proximidade durante a Guerra Fria do Irã com a Rússia, numa posição de defesa própria com os Estados Unidos, impede que naquele momento histórico os Estados Unidos, com a tecnologia daquele momento presente, consiga, de certo, eliminar esse Estado teocrático de fato. Seria um novo Vietnã. E aí os Estados Unidos não está preparado para um novo Vietnã. Isso é importante, né? Era muito próximo. Isso, foi anos antes, ali, poucos anos. Né? A humilhação do Vietnã ainda está na cara dos norte-americanos. Eles não sabem o que fazer com o que foi feito do Vietnã. Possivelmente, talvez não pensado, a Revolução utiliza, né, desse momento que os Estados Unidos se encontravam para eclodir, né, sem uma ingerência estadunidense ali naquele momento. Foi uma janela de oportunidade histórica. É o momento ideal para o que aconteceu. Para o bem ou para o mal, foi o que aconteceu. Historicamente está concluído. O Irã, a partir desse ponto, vai se transformar num dos grandes líderes regionais no Oriente Médio, um dos membros fundadores da OPEP, um dos membros fundadores da ONU, um dos membros fundadores daquela associação de países que não concordam nem com a ONU, nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia na Guerra Fria. Os não alinhados. Os não alinhados, né, da Conferência de Bandung. Então, assim, esse foi o papel do Irã durante muito tempo. E se os Estados Unidos não tivessem mexido nesse vespeiro, o vespeiro estava quieto. Você vai lá jogar bomba nos caras, eles têm armas de destruição em massa. Beleza, foi a mesma desculpa com o Saddam Hussein. Nunca achamos. Cara, tem um vídeo do Netanyahu, aliás, vários vídeos do Netanyahu, desde a década de 80, dizendo que o Irã estava produzindo a bomba atômica, enriquecendo urânio, desde a década de 80. Então, você imagina um país, né, da tecnologia que o Irã tem de produzir mísseis que atinge quilômetros de distância, como o Fatah 2, que dribla o domo de ferro. Você acha que eles não teriam aí a capacidade de produzir uma arma nuclear? Né? Então, eu acredito que, na verdade, diversos países do mundo que não anunciaram possuem armas atômicas, possuem armamento nuclear. Mas isso é uma crença baseada... Israel é um deles. Israel nunca confirmou oficialmente que tem armamento nuclear. Mas há uma percepção global do nível tecnológico de acesso que Israel tem à tecnologia norte-americana e ao seu próprio desenvolvimento interno, que eles facilmente poderiam ter enriquecido urânio e feito bombas atômicas. Pode talvez não ser a Tsar Bomb, mas vai ser bombas de efeito atômico bem tático. Efeito tático. E aí você tem o Irã, você tem a Índia, você tem diversos países no mundo que querem essa autonomia nuclear para não serem ameaçados pelos Estados Unidos. Atualmente, o Irã está explorando suas defesas, estabelecendo ataques com mísseis terra-ar, mísseis teleguiados e tudo mais, e com drones. Eles têm uma frota de drones escondida no subsolo, nas cavernas iranianas. Cavernas, que é interessante a gente falar disso. Eu não sei o que tem lá. A gente não tem imagens do Google Earth nas montanhas para dizer. A gente não vê por raio-x ali. E mesmo que visse, duvido que a gente conseguiria penetrar o solo
para ver o que tem debaixo. Então, assim, o Irã tem um arsenal bélico construído a longas gerações. Eles estão se preparando, cara. Desde sempre. São 47 anos promovendo repressão interna no país. Você acha que um movimentozinho ali por direitos iguais no Irã vai estourar e os caras não conseguem reprimir? Eles dão conta. Eles já fazem isso há 47 anos. São especializados em reprimir movimento de contra-terrorismo urbano. Eles dão aula desse negócio internacionalmente. Então, assim, o Irã resolve o seu problema interno. Agora, a interferência norte-americana e a interferência israelense, o Israel considerando o Irã uma ameaça à sua existência. Por quê? Porque o Irã financia grupos anti-Israel. Financia grupos que resistem a Israel. Mas o Irã é uma das principais vozes mundiais que exige o cumprimento dos acordos lá da ONU em 45, 48 para a criação do Estado palestino. O Irã é um desses países que vai para a reunião da ONU e fala assim, olha, a gente tem que criar o Estado palestino. E toda vez que eles podem, eles lembram isso. Né? Não é de agora, não é porque estourou a questão em Gaza agora. O Irã já faz isso historicamente. E isso é um incômodo para Israel, porque o Irã é uma força geopolítica na região ao ponto de pesar a balança. Os Estados Unidos, gente, desculpa magoar vocês, tá? Mas os Estados Unidos, ele está iniciando um processo de declínio. Historicamente, todos os impérios declinam. Uns antes, os depois, viveu ali o seu apogeu durante o século XX, mas o declínio começa. Eu não estou dizendo que vai acabar amanhã, tá? Provavelmente eu não vou ver, fica tranquilo. Eu não vou ver, você não vai ver, mas em algumas décadas, alguns séculos, é possível que os Estados Unidos seja só uma nota ali nos livros de história sobre um momento que o Império Norte-Americano, a República Norte-Americana dominou o cenário internacional. E é engraçado que foi um império rápido, hein? Eu acho que rápido como o mundo é hoje. Exato. Eu acho que o mundo é muito rápido. E aí o próprio Estados Unidos aproveitou demais do seu processo e entrou em declínio pelas suas próprias decisões. Curiosamente, os norte-americanos são extremamente conservadores do ponto de vista mental mesmo, tá? Do ponto de vista de ideias. Eles não são muito modernizantes, muito progressistas. Para ver que eles continuam adotando políticas liberais quando eles percebem, historicamente, que as políticas liberais os afetam em picos de crise continuamente ao longo da história cíclica, né? Da crise de 29 até o colapso dos títulos podres ali da indústria imobiliária americana. Você tem ali as crises cíclicas com o liberalismo norte-americano justamente porque eles não querem entender que interferir é importante. E a próxima é a crise da IA. Que eles estão alimentando isso, alimentando. A IA vai colapsar, e aí produtor de conteúdo fica apelando para a IA e não produz o próprio conteúdo, vai rodar, viu? Vai rodar. Você tá vendo, gente? Aqui não é IA, não. A gente existe, tá? Não somos IA. A gente tá aqui, ó, discutindo e pontuando. Cara, o Bernardo trouxe aqui várias vezes na sua fala a questão da posição geográfica do Irã. É muito importante, né? É uma verdadeira fortaleza sobre o aspecto da geografia física. O Irã, ele é cercado por montanhas. A principal montanha é a montanha de Zagros, que é uma montanha formada de arenito, que aí você falou, né, que ali nos túneis você tem ali todo o armamento escondido, e é uma das dificuldades dos Estados Unidos conseguir encontrar de onde sai essa chuva de drones e essa grande quantidade de mísseis. Fora que o Irã tem como se fosse uma bacia onde há desertos altamente hostis sobre o aspecto da geografia física, como o deserto de Lute, que chega até 70 graus Celsius, é um dos desertos mais quentes do mundo. Fora que ali na proximidade você tem um deserto, cara, que é peculiar. Ele tem uma camada de lama mais dura que pode ser rompida, por exemplo, com um tanque de guerra passando por cima dela. É como se fosse uma camada de chocolate, sabe? E ela rompe e embaixo você tem areia. Areia, como se fosse uma areia movediça. Gente, é totalmente hostil. Os helicópteros que foram resgatar o soldado dos Estados Unidos, diz a história estadunidense que eles não conseguiram levantar voo por conta desse ambiente hostil, né? Por conta da geografia do lugar. E aí os Estados Unidos, para não entregar a tecnologia para os iranianos, explodiram lá os helicópteros. Já a narrativa iraniana diz
que eles foram abatidos. Aí, gente, a história um dia pode contar a verdade, mas eu lembro você, aquilo que morre primeiro na guerra é a verdade. É a verdade.